No Pode Psi de hoje, a gente tem uma convidada, uma neurologista, Priscila Provetti. Eu tô treinando para não falar os nomes dos convidados errado mais, hein? Bom, a doutora ou Priscila? Priscila vai falar um pouquinho pra gente sobre a neurologia, mas não só sobre isso, sobre a carreira empreendedora dela como médica, neurologista, pesquisadora. Priscila, seja muito bem-vinda. Obrigada por aceitar esse convite. Começa se apresentando, daqui a pouco eu vou te fazer umas perguntas que eu sempre quis fazer e nunca tive oportunidade. Então, Kelly, obrigada pela oportunidade, né, de estar aqui falando com vocês. Eu sou neurologista e eu sou especialista em neuroimunologia, que cuida das doenças autoimunes, né, na parte da neurologia. A principal doença, né, que as pessoas mais conhecem é a esclerose múltipla. Né? Em relação ao empreendedorismo, eu falo que assim, a gente não aprende isso na faculdade. Não. Né? E nem na residência. Então, assim, eu terminei a residência e achava que não precisava fazer mais do que atender, que ser uma boa médica, vamos colocar assim, né? E a gente vê que agora que isso não é bem assim. Que a gente precisa focar nessa parte, que a gente precisa se especializar, que a gente vai cuidar de um consultório, eu tenho que saber manejar, eu tenho que saber fazer marketing. A gente é criado um pouco para ter muito preconceito, por exemplo, contra as redes sociais. Eu tinha uma barreira contra isso, daí eu falava assim, eu não vou ficar lá falando, eu não preciso disso. Não vou ser blogueirinha. É o tal do blogueirinha. Virou blogueirinha eu agora. Eu falo assim, vou ficar fazendo dancinha. E, na verdade, o marketing é muito além disso, né? E a gente realmente mudou, a visão do mundo mudou. E a gente precisa se adequar a essa nova realidade, né? Que envolve, sim, as redes sociais, envolve você prestar mais atenção no marketing. Hoje a gente tem muitos profissionais capacitados, e a gente tem que saber mostrar isso. Porque agora não basta você ser bom, a gente tem que aprender a mostrar o quanto que a gente tem um trabalho diferenciado. E né? não só mostrar, né? Dizer qual é a solução que a gente leva para a vida das pessoas. Porque você trancada dentro do seu consultório, ninguém vai saber. Se você não vem para a maior vitrine do planeta, que é o Instagram hoje, daqui a um outro tempo pode ser outro, mas hoje é o Instagram, ele é uma vitrine. E eu aprendi isso com um Uber, Priscila, muito, muito interessante. A gente conversa, normalmente eu não converso no Uber, normalmente estou resolvendo alguma coisa e eu não converso muito com eles, mas nesse dia eu não sei porque a gente foi batendo meu papo. E ele falando que estava estudando marketing digital e tal, e ele falou assim, Kelly, não vou nem lembrar o nome do mocinho para poder dar os créditos dessa sabedoria para ele. Ele falou assim, Kelly, ele comprou o curso do... Como é que é o nome do cara lá do Subido, Leire? Do tráfego pago. Não, do tráfego pago. Enfim, um famosinho aí, Pedro Sobral. Ele fez o curso do Pedro Sobral e aí ele disse assim, o curso inteiro valeu porque eu aprendi que o Instagram é a vitrine da vida real. Cara, você só vai mostrar, não é inventar uma coisa, não é fazer uma coisa super maravilhosa, mas mostrar aquilo que você é. Agora, que eu brinquei, né? Eu vou te fazer umas perguntas que eu nunca tive oportunidade. Se você não vem e diz, como é que eu vou saber se eu não tenho acesso direto a você? Como é que eu vou saber que você vai resolver um problema meu? Eu vi lá no seu Instagram várias vezes você falando sobre enxaqueca. Como é que eu vou saber? No meu caso, é óbvio porque eu trabalho nessa área. Mas a pessoa lá, né, que nunca teve acesso à medicina, à psicologia, como é que ela vai saber que é você que cuida? As pessoas nem sabem, aliás, o que o neurologista faz, né? Então já não conta, sabe nem o que é procurar faz? Um neurologista. Então, assim, o neurologista cuida de todas as doenças que envolvem o sistema nervoso central e o periférico, que seria, assim, o cérebro, medula, os nervos, né? E uma parte dos músculos também. E aí, assim, as pessoas não sabem muito bem as doenças. A maioria são doenças raras, mas, por exemplo, a gente tem a dor de cabeça, que é uma doença extremamente comum. E a maioria das pessoas acham que é normal e nunca procuram um atendimento. E isso também era uma forma da gente atingir, começar a dar mais informações para as pessoas conhecerem e saber, opa, eu tenho um problema que eu consigo tratar. Né? E eu sei quem procurar. Exatamente, eu sei quem procurar. Por exemplo, antigamente a gente contava muito com boca a boca, né? Que assim, uma pessoa indica para tal, indica para tal. Muitas pessoas procuravam pessoas de referência que trabalham assim, em hospitais, né? De referência. Mas hoje o Instagram, você busca muito mais do que um bom médico. Você procura uma pessoa que você vai se identificar.
E isso é uma forma da gente mostrar também como que a gente é na vida real, como que a gente encara, né, a vida, como é que a gente encara a medicina. Então, às vezes a pessoa vai procurar você muito além porque você é competente, mas porque ela vai conseguir se identificar com você de alguma forma. Isso a rede social permitiu isso. Porque, assim, era muito comum. Eu mesmo já fui em alguns médicos que eram, assim, muito famosos. E você chega lá, não tem aquela conexão. E aí você não se sente confiante para seguir um tratamento. E hoje, as redes sociais permitiram isso. Porque você vai conhecer, às vezes, até da vida da pessoa. Né? Então, você vai conhecer, poxa, ela tem... Igual eu tenho 3 filhas. Então, uma mãe fala assim, cara, ela vai conseguir me entender. Ela vai conseguir mostrar saber muito... Saber que eu passo no dia a dia com 5 filhas, porque com 3 isso tem filhas. relevância. É assim, por exemplo, eu tenho enxaqueca, eu sou mãe, eu trabalho fora, eu sei como é ficar, às vezes, sobrecarregada. E essa pessoa que vai me procurar, às vezes, também vai estar passando por isso. E, às vezes, eu vou saber muito mais tratar ela do que uma pessoa que seja muito especialista, mas que não vive um pouco daquela realidade. Então, isso é uma coisa que a rede social ajudou bastante. Eu acho que humanizou, né? Exatamente. As pessoas que não estão dispostas hoje a humanizar, a se relacionar de igual para igual, né? Eu te perguntei porque, doutora Priscila, igual no consultório, às vezes alguns pacientes me chamam, né? Doutora, eu falei, mas eu não fiz doutorado, amigo, calma. Eu até tentei, mas eu desisti no meio do caminho, que isso não é para mim, não. Mas a gente precisa entender que existe uma necessidade da humanização dentro do tratamento. Isso. O psicólogo que não se dispor, tipo assim, né, vamos pegar lá o Freud, né, com a psicanálise, né, aquele distanciamento. Eu tinha uma paciente que ela falava assim, ela falou uma vez pra mim, se eu te encontrar no shopping, eu posso te cumprimentar? Oi? Se você quiser, sim. Ela, não, porque o meu antigo psicanalista disse que se eu visse ele na rua, não era pra eu falar com ele, porque ele só existe no consultório. Oi? Eu existo de verdade. Então, essa humanização do profissional, que é o que aproxima, né, do paciente, da realidade do paciente, dessa escuta humanizada, não tem como ser diferente. E, como você disse, o Instagram, as redes sociais, YouTubes da vida, eles nos permitiram mostrar para as pessoas não só o que a gente tem a oferecer, mas o que a gente tem a oferecer como pessoa. Exatamente. Eu acho que, assim, que isso foi uma coisa muito boa que aconteceu com a evolução das redes sociais nesse campo, né? Muitas pessoas hoje procuram serviços através das redes sociais. Eu falo que vou fazer as festas das minhas filhas, eu procuro tudo no Instagram. Eu não vejo mais nada no Google. Quase não vejo. Eu falo assim, vou no Instagram e coloco lá festa infantil e procuro as coisas naquele. E, assim, com a medicina ou com a área da saúde, com psicologia, com tudo, a gente também busca isso. E se você não está lá, você não é achado. É como se fosse isso, né? Também está lá de uma maneira... eu ia falar coerente, mas não é essa palavra. É intencional. Essa é uma palavra que a gente usa muito no marketing. É ter intenção. É ter intenção de mostrar o que você faz, de mostrar quem você é e de necessariamente, antes do paciente chegar até você, você já ter contribuído com ele de alguma forma. Exatamente. Seja tirando uma dúvida, seja indicando algum tratamento, alguma possibilidade que ele não tinha pensado. Porque é isso que vai fazer ele ir lá e gastar a grana contigo. Falar assim, não, eu vou pagar para essa médica, porque ela já está me ajudando aqui de graça. Exatamente. E isso, a gente, às vezes, lá na faculdade, a gente não tinha noção disso. Não, acho que na minha época nem tinha tanto, né? A época era do Orkut. Acho que eu tô condenando a minha... Eu também. Então, assim, a gente não tinha isso. Tinha comunidades no Orkut? Tinha comunidades no Orkut. Eu tinha uma comunidade que era a única que eu me lembro até hoje, que era... A gente tinha um professor de psicologia social, Sandro, me perdoa, mas, gente... Eu viajo nas aulas do Sandro. Ele viajava, velho. Era muito divertido. A gente fez uma comunidade pra gente zoar ele, né? Na época não tinha figurinha, não tinha WhatsApp. A gente zoava ele no Orkut. Não, eu tinha várias comunidades. Eu não tô lembrando agora. Mas assim, eram coisas muito, muito bobas que eu olhando agora, né? Mas na época eu achava o máximo. Que tinha. Teve um dia desse até que eu digitei meu nome no Google, apareceu um comentário que eu fiz. Aí eu falei, ai, gente, pelo amor de Deus, só quem tem que pagar, as pessoas vão procurar meu nome, vão achar isso aqui, esses comentários, assim. Mas tinha, né? Eu nunca pesquisei, eu nunca vi. Boa dica. Então, porque assim, eu falei assim, gente, o que as pessoas
né, digito meu nome, o que aparece? Aparece coisa, assim, antiga. Eu falo, gente, a gente não pode fazer nada errado nessa vida. Porque tudo se acha, Olha, entendeu? antes de 1900 e bolinha, a gente podia, agora não pode mais não. Agora não pode não, exatamente. Adolescentes, entendam. Vai ficar tudo registrado. Exatamente, você vai escrever uma bobeira agora, vai ficar registrada. Quando Não tem você... como apagar, a gente tentou, mas não tem como apagar. Não tem como. Eu falei, meu Deus, esse comentário aqui, eu acho que tinha que... Não tem como apagar. E assim, no teu trabalho, que é uma área, ela se confunde um pouco com a psiquiatria, ou não? Sim. Muitas pessoas procuram um neurologista, primeiro porque existe um preconceito contra a psiquiatria. Eu não sou doida, não sei o quê, vou procurar um neuro. Segundo, porque a maioria das doenças neurológicas, elas têm uma interação, uma relação muito forte com problemas psiquiátricos. Muitas vezes as pessoas procuram um neurologista porque não conseguem dormir. E aí, quando você vai avaliar, é uma pessoa que tem um quadro de ansiedade, tem um quadro de depressão, está passando por alguma coisa, que ela deveria, por exemplo, procurar o psiquiatra e o psicólogo, mas ela vai no neuro porque ela tem uma consequência relacionada a esses problemas anteriores. Isso é muito comum com a dor de cabeça, com a enxaqueca, que muitos gatilhos são gatilhos relacionados à área psicológica, né? Uhum. Então, acaba batendo no neuro e a gente fala, olha, você vai precisar também do acompanhamento do psiquiatra e do psicólogo. E normalmente porque tudo eles se vão? interage. Muitos não vão. Muitas das vezes, assim, o que eu percebo, assim, que o psiquiatra, mais do que qualquer outro médico, e o psicólogo também, você tem que ter uma relação com ele, assim, essa relação médico-paciente, psicólogo-paciente, tem que ser uma relação muito íntima. Não é como íntima no sentido, né? Mas que a pessoa tem que ter uma identificação. Isso. E aí, às vezes, a pessoa vai com um médico, não gostei, não quero ir no psiquiatra, não quero ir no psicólogo. Eu falei, não, tem que procurar outro. Às vezes, você vai ter que fazer uma peregrinação, né? Em vários, até você achar um que você se identifica. E isso, talvez, a rede social ajudou muito, porque eu não preciso em várias consultas. Às vezes, eu vou procurar um, falar, eu gosto do que aquela pessoa posta, eu gosto da maneira dela falar, e aí eu vou nela e você acaba se identificando e tendo que pula essa etapa, né? De ter que passar por vários profissionais antes de chegar a algum que você se identifica. Mas aí as pessoas deixam de ir porque passaram por um e não se identificaram. Ou porque tem preconceito também. Ainda tem muito. Eu vejo, principalmente em adolescentes, assim, que eles... não preciso falar com o psicólogo. O que eu vou falar com ele? Eu falo assim, gente, a área da psicologia, assim vai se desenrolando. Você não precisa ter nada para falar. Aliás, se você ficar calado, já é alguma coisa. Já demonstra uma coisa, referência, né? Para o terapeuta. Mas sim, a gente tem ainda bastante preconceito de aceitar isso. Tanto é que hoje no consultório... eles pedem para você passar os remédios Sim. que o psiquiatra passaria, né? A gente acaba, porque, como eu falei, né? Às vezes tem um problema neurológico que é secundário a isso. E a gente acaba tendo que aprender uma parte da psiquiatria para a gente conseguir tratar esses pacientes, né? Sim. É lógico que quando o caso começa a ficar muito complexo, eu não tenho como... E o ideal é sempre encaminhar para o psiquiatra. Eu encaminho, mas tem pacientes que acabam não indo. Eu tenho muitos pacientes que fazem o acompanhamento com o neurologista, sendo que devia estar no psiquiatra. Exatamente. Isso é muito comum. E eu falei, né? Eu vou perguntar algumas coisas, porque eu vejo acontecendo no consultório, e eu tenho muitos amigos, conheço muita gente da psiquiatria. Da neurologia eu não conheço tanto. Tenho nenhum, assim, próximo que eu tenho intimidade para perguntar como é o dia a dia. Falta essa relação do Sim. psicólogo com o neurologista, de se ligar, de falar assim, de acompanhar às vezes o paciente conjunto e trocar às vezes uma ideia sobre aquilo que está acontecendo, e isso, né? a gente, pelo menos eu faço muito com o psiquiatra que está acompanhando meu paciente. Eu escuto isso, muito. Assim, às vezes o psiquiatra, ele já tem um psicólogo que ele confia, que ele às vezes encaminha, porque ele consegue ter essa abordagem um pouco mais diferenciada em relação àquele paciente. Com o neuro, às vezes, eu nunca vi. Assim, o psicólogo entrar em contato e falar assim, olha... E normalmente é o psiquiatra que entra em contato comigo. Se eu encaminhar o paciente para ele, ele me liga. E aí, Kelly, como é que tá? Olha, eu percebi isso, minha conduta... E eu acho tão bonitinho quando eles falam, olha, minha conduta foi essa. O que você acha? Cara, conduta médica eu não tenho que achar nada, mas assim, do ponto de vista psicológico, casa nisso, e a gente vai conversando a cada consulta, porque o paciente vai no psiquiatra uma vez por mês. E ele vai pra mim uma vez por semana. Então, é óbvio que eu sei muito mais da vida dele do que o psiquiatra.
Então, eu sei como que aquela medicação tá agindo, como que ele tá respondendo, né, na vida com relação, com a ajuda da medicação ou não. Então, essa relação... E eu não gosto de trabalhar com psiquiatra que não faz esse trabalho conjunto. Eu tenho muito essa relação, Kelly, com o psicólogo dentro do hospital. Né? Porque a gente passa visita em alguns hospitais e a maioria deles, às vezes, tem um psicólogo. Aí acaba realmente sendo multidisciplinar. Isso. E o psicólogo consegue ajudar a gente em muitas coisas. Às vezes, a gente está numa linha de tratamento, a psicóloga chega para mim e fala, olha, esse paciente aqui, eu acho melhor você ir para essa linha. E eles acabam ajudando a gente. Até porque, como eu falei, a gente não tem muita experiência. Uhum. É difícil um hospital que, às vezes, tem psiquiatria. Não são todos que disponibilizam. Então, acaba que o neuro faz um pouco esse papel e a gente recebe muito feedback do psicólogo. Ou, às vezes, a gente chama o psicólogo. Como eu falei, como as patologias neurológicas muitas vezes têm uma origem, algum problema psicológico, a gente chama eles e fala, vou precisar da sua ajuda. Porque não adianta também eu ficar colocando remédio se não tiver um tratamento aqui, que é um tratamento definitivo. Porque eu falo assim, o remédio que a gente prescreve é só uma ponte. Isso. O psicólogo que vai trabalhar no que está gerando isso, né? E aí que a gente eu tem sempre falo, assim, sabe, Priscila, que existe uma questão bioquímica, né? E uma questão emocional. A gente não sabe o que desencadeou a doença. Então, como eu não sei se foi o bioquímico ou o emocional, o que a gente faz? Eu entendo que tem o bioquímico, eu trato tiro essa via, falo, cara, aqui tá tratado. Então, vamos aqui no emocional. Porque quando tirar a medicação, se o emocional não sustentar, a medicação tem que voltar. Então, como a medicação vai precisar voltar, eu preciso saber em que nível emocional tá sustentando para saber... A gente nunca vai saber o que desencadeou o quê, né? Se um desencadeou o outro e vice-versa. Mas eu preciso... Eu sempre falo isso. Todo paciente meu que chega pra mim e fala assim, mas eu não quero tomar remédio, porque remédio vicia, porque remédio isso. Cara, não temos opção. Eu preciso descartar essa possibilidade para eu tratar o seu emocional. Porque se eu trato o seu emocional sem cuidar do bioquímico, eu nunca vou saber se é só emocional. Então, vamos tratar o bioquímico. Vamos parar de palhaçada. Esse preconceito de tomar remédio que você está falando, assim, eu fico muito chocada com isso. E aí eu falo com os pacientes. Esses dias eu estava tratando uma colega que é endócrino, né? E aí eu falei, olha, a gente vai precisar entrar com medicação, porque você está num quadro depressivo, a gente vai precisar entrar para tratar isso, que você não está bem. Mas você acha que eu não posso tratar com atividade física e alimentação? Aí eu falei com ela, se você tivesse um paciente diabético, descontrolado, você passaria só atividade física e alimentação ou você entraria com remédio até atividade física e alimentação surtir efeito? Sustentar, né? Aí ela falou, eu falei, acho que engraçado, porque assim, é como se o corpo, se a mente fosse outra parte, o corpo não existisse junto da mente. Então, assim, você tem um problema de coração, gente, você não fala assim, não vou tomar remédio de coração porque eu não quero ficar viciado em remédio. Não, ninguém fala isso. Falo, se fosse diabetes, por que você dá permissão pro seu pâncreas adoecer, mas você não dá permissão pro seu cérebro? Porque o pâncreas, tudo bem, eu vou dar o remedinho que ele precisa. Agora, o cérebro não. Pro seu cérebro, você não vai dar o que ele precisa. Tem uma disfunção bioquímica, você precisa tratar isso. Não tem opção. Não tem opção. E eu falo que, assim, isso é uma teoria minha, que eu acho que a maioria das doenças surgem de algum problema psicológico, algum trauma, alguma coisa que a gente vai desenvolvendo ali no interior da gente e que a gente acaba se punindo com o surgimento de doença. Eu falo, por exemplo, na esclerose múltipla, a maioria dos pacientes, quando eu vou perguntando, tem alguma coisa, sabe? Que vem desde lá da infância. Tanto é que, assim, abuso na infância está relacionado com esclerose múltipla. Por quê? Porque é uma coisa que fica ali, é como se a gente estivesse se punindo. Então, se a gente não tratar essa parte, eu não consigo controlar a doença orgânica. Eu dou exemplo assim, quando você está nervoso e vai fazer uma prova, às vezes você tem diarreia. E o seu corpo reage à sua mente. Então, se a gente não tratar ela como se fosse parte do corpo, nada vai ter efeito. A gente vai ficar dando remédio. E isso não vai, porque a gente não está tratando o problema. Ouviram, né? Mas a gente vai botar a gente vai pegar esse vídeo, a gente vai ficar rodando ele no consultório todos os dias. E esse papel também não é feito com o psiquiatra que fala, né? É o psicólogo. É o psicólogo que vai lá cutucar. E eu acho que é difícil, porque assim, você vai cutucar uma dor que tá lá, que às vezes você esconde, né? Eu falo que as pessoas falam assim, não, mas eu não tô passando por nenhum estresse.
Ela fala, não. Aí você fala assim, mas como é que é a sua vida? Aí essa pessoa, assim, tem uma vida extremamente conturbada, um relacionamento totalmente conturbado. E ela já se acostumou com aquilo a ponto de achar aquilo normal. Não estou passando por nenhum estresse a ponto de desencadear um problema. Eu falo que, assim, muitos dos nossos problemas, eles são psicogênicos. Por exemplo, crise epilética psicogênica, muitos casos. Problemas, distúrbios de movimento. Eu estou com um caso recentemente que a pessoa não está conseguindo andar, tem espasmos dolorosos terríveis. A gente já investigou todas as doenças e provavelmente é um quadro psicogênico. E a gente não acredita quando a gente olha e fala assim, não, isso não é psicogênico. É psicogênico. E é real, né? Porque real. O corpo... Porque você tem ali as etapas, né? O pensamento, emoção, sentimento. E quando essa emoção vem para o sentimento, é sentir a emoção no corpo. Para depois você ter uma ação, para depois você ter um resultado. Então, entre o que eu penso, e aí é que está um detalhe sutil da vida, que é o que eu penso não está tão claro. Mas quando eu venho para o corpo, ele não deixa dúvidas de que tem algo acontecendo nesse campo dos pensamentos, porque é o dia inteiro, o tempo todo, dormindo, acordado, comendo, tomando banho. O tempo inteiro você está pensando em alguma coisa. Quando eu faço um mapeamento desses pensamentos com o paciente, que eles me odeiam, quando eu mando eles fazer isso, eu entrego eu não sou comportamental, tá? Eu sou gestalt, mas eu tenho umas tiradas com meus pacientes sensacionais. Falo, você vai passar o dia inteiro com esse papelzinho. Toda hora você vai anotar o que você está pensando. Mas é isso mesmo. Aí eles voltam na semana seguinte querendo me matar. Que inferno! Então, agora vamos aqui. Na hora que você estava pensando isso, que eu chamo de inventário dos pensamentos. Na hora que você estava pensando isso, o que você sentiu? Sentiu um frio na barriga? Sentiu... O que você sentiu? Sentiu vontade de chorar, sair correndo, de gritar? Então, eu vou investigando e mostrando para eles que tem uma relação muito íntima entre o que ele pensa e o que ele sente. Porque é o pensamento que vai disparar a emoção. Porque se eu não sei o que é um leão, eu vejo um leão, mas se eu sei o que é um leão, eu penso, cara, ele vai me devorar. Eu penso. Ele vai me devorar, vem a emoção do medo, e a partir desse medo, uma série de respostas fisiológicas para eu ou correr, né? Ou mimetizar, esconder ou atacar. Se for um leão, eu prefiro que vocês corram, tá? Não tenta esconder e não tenta atacar o leão, não, pelo amor de Deus. Mas o cérebro, ele rapidamente vai buscar essa resposta que ele dê conta de te manter vivo. Só que ele não vai mandar lá pro pré-frontal, que são a área nobre do cérebro, e falar, ai, o que eu faço com isso agora? Velho, vamos, corre. Não dá tempo de pensar no que fazer. Não dá tempo de pensar o que é um leão. Só corre. Mas eu preciso, antes, saber que isso é um perigo. E o que me leva para a sensação de que é um perigo? O pensamento. Às vezes não é um perigo real, porque eu brinco muito, eu dou muito esse exemplo do leão, eu falo, cara, quantas pessoas passam mal numa prova ou numa apresentação, vai dar uma palestra, quase infarta no miocárdio, e não tem um perigo real, não tem um leão ali na sala, ninguém vai te atacar, O que é o pensamento sobre estar em público? Por que você tem as mesmas sensações, a vontade de correr, o estômago doendo, dor de barriga, um monte de coisa que está acontecendo? Pensamento. Né? Qual é a gama de pensamentos que estão ali que me levam a ter medo? E aí a gente tem que treinar, né? Assim, treinar em qual situação que eu tenho que só correr, ter um instinto. Isso. Qual situação que eu tenho que jogar pro meu pré-frontal. Mas hoje eu consigo fazer isso. Né? Hoje, no mundo moderno, eu consigo fazer esse treinamento. Então, hoje, o que a gente, o neurologista, o psiquiatra, o psicólogo fazem juntos? Esse treinamento. Esse treinamento. Exato, perfeita essa palavra. E é um papel que você falou, mais direcionado para o psicólogo, que vocês vão estar toda semana com eles. Eu não consigo numa consulta que é a cada, às vezes, 2 meses, 3 meses, né? Dependendo, às vezes até mensal, eu não consigo fazer isso. Né? A gente tem um tempo limitado de consulta, onde eu também tenho que fazer vários ajustes, ver efeito colateral de algum remédio, né? Mas o psicólogo, ele consegue fazer isso porque ele vai
E é isso que o paciente tem que entender, que são trabalhos diferentes e que são tratamentos que um depende do outro. Eu não consigo fazer um tratamento sozinho se eu não tiver essa outra parte para eu conseguir lidar com as coisas. Senão, na verdade, o medicamento só vai estar abafando aquela reação. Ele está abafando, mas a reação continua existindo, né? E é isso que a gente vai ter que trabalhar junto. E assim, eu sinto falta dessa interação. Eu falo que eu não tenho um psicólogo hoje que eu faço assim, obrigatoriamente encaminho. Eu tenho muito contato com os psicólogos do hospital, mas talvez seja um erro nosso e também seja um erro da própria psicologia de ter esse contato maior com o neurologista, de às vezes pegar o contato e ligar. Teve uma vez uma psicóloga fez isso. Ela entrou em contato comigo falando assim, olha, fulano de tal não tá bem, ela tá passando por isso, 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 a gente vai ter que atuar. E aí eu achei bem bacana, que eu falei assim, nossa... Obrigada, foi muito surpreso, assim, pra mim, ela entrar em contato, né? E aí a gente teve uma mudança em conjunto para o paciente ficar melhor, entendeu? Os psiquiatras que eu tenho essa interação foi iniciativa minha. Inclusive, eu liguei na época de... A gente, início de carreira, a gente faz cada uma, que é surreal, né? Aí eu liguei para a secretária dele, ele fez um atendimento maravilhoso com uma paciente minha. Eu falei, gente, isso é uma diferenciada, porque eu não indicava. Eu não indicava nenhum psiquiatra. Eu morria de... Falava, cara, esse povo é tudo doido, não vai não. Ó, você escolhe o seu aí, porque eu não vou botar meu nome nisso aí, não. Aí achei o atendimento desse cara diferenciado, liguei pra secretária dele e tal. Falei, mas eu tenho que pagar a consulta? Ela, não, claro, que eu não tinha a grana que ele cobrava na consulta na época. Eu estava com mês de carreira, tinha acabado de pedir exoneração. Então, eu vivia como psicóloga mesmo, atendia ali convênio, o dinheiro contadinho. E eu, mas eu vou ter que pagar a consulta? Ela, não, ele vai te atender, vocês vão conversar como colegas. Eu, ai, obrigada a Deus que eu não tenho R$ 800 para pagar uma consulta. Não, mas assim... Você vê, nesse nível, assim, de medo que a gente tinha, e a gente não é ensinado isso na faculdade, Priscila. A gente não, o professor, ele não fala, cara, olha, esses psiquiatras aqui, leva um psiquiatra lá para bater um papo. Não existe isso na faculdade, a gente não é preparado para isso, a gente não é treinado para isso. Para entrar em contato com vocês. Isso vem mudando, eu acho, tá? Assim, eu vejo hoje, eu trabalho no hospital universitário, a gente vê que, assim, hoje a gente consegue ter uma interação maior com a equipe multidisciplinar. Porque isso, na verdade, não é só com o psicólogo. É com o fisioterapeuta, é com o PO, é com o nutricionista, é com a fono. A gente era muito distante, né? E é um erro muito grande a gente não ter essa interação. E essa conduta tem que partir dos dois lados. Eu entendo que a gente também erra em não entrar em contato, né? Que a gente faz ali nosso papel e pronto, e seria muito mais benefício para o paciente se a gente tivesse essa interação. Mas a iniciativa pode surgir dos dois lados. À medida que se eu tiver alguém me ligando o tempo todo, eu falo, poxa, eu tenho que dar um feedback para essa pessoa também. Me sinto incomodada, né? Aí vou lá e vou entrar em contato para poder... Porque a gente vai começar a ver os benefícios disso. E quando você fala, assim, né, desse atendimento, eu vi você várias vezes se referindo ao hospital. E no consultório? Como é que você traz essa humanização, esse multidisciplinar? Porque a gente estava falando um pouco de empreendedorismo, e nessa hora que a gente fala de empreendedorismo é olhar o negócio como um todo, né? Você tem o seu consultório, você tem o trabalho como pesquisador, o trabalho no hospital, o trabalho no seu consultório. No consultório, Priscila, como é? Então, assim, no consultório... Primeiro, eu sempre tento fazer essa abordagem, assim, como eu falei, as patologias, elas se juntam, né? Então, eu preciso naturalmente entrar nessa seara do paciente. Então, isso já traz uma humanização, né? Uhum. E, neste momento também, eu tento trazer exemplos que o paciente se identifica, para ele não achar também que ele é um bicho... Um peixe fora d'água, assim. Uhum. Só eu estou passando por esse problema. Às vezes eu até coloco exemplos da vida real. Olha, eu também já passei por isso. Isso traz uma identificação. Isso. E aí, assim, eu tenho alguns profissionais hoje que eu indico que a gente consegue, por exemplo. E eu explico isso para o paciente. Falo, o tratamento de qualquer doença hoje, ele envolve não só o médico, ele envolve não só o medicamento, ele envolve o paciente,
Então, ele tem que ter responsabilidade sobre o tratamento dele. Então, tem coisas que ele vai ter que fazer. Aí vai envolver, na maioria das vezes, um psicólogo. Vai envolver, na maioria das vezes, um fisioterapeuta. Aí, ou um fono, ou um TO. Então, eu já explico para ele que isso vai ser um tratamento que todo mundo vai ter que atuar. Não adianta eu fazer minha parte se ele também não fizer a dele. Em relação à alimentação, e aí, em relação... família, Muitas vezes a social. gente tem que envolver a família, porque a família tem que entender também aquilo que ele está passando. Eu falo que às vezes muita família acha assim, mas ela inventa as coisas. Gente, ninguém inventa. Qual o objetivo de alguma pessoa inventar uma doença? Ela está doente. A doença pode não ser orgânica. Aí é outra coisa. Mas ela está doente. Ninguém inventa isso. E se ela está tentando inventar isso para conseguir alguma coisa, ou é uma atenção... É que aí é o ganho secundário da doença. Né? É um ganho secundário, mas assim, se ela precisa disso para ter um ganho secundário, é porque ela também tá precisando... É doença. Adoecida. Ela está adoecida de qualquer forma, né? Será que ela está num relacionamento saudável a ponto de ela precisar mostrar que ela está doente para conseguir a atenção de outra pessoa? E aí eu falo também que, assim, a parte mais difícil do processo de cura é a pessoa conseguir se colocar numa posição onde ela toma as decisões. Em relação, assim, eu não quero esse relacionamento, eu quero falar não, eu quero pôr limites. E o paciente, é difícil fazer isso. Porque ele vai ter que enfrentar outros problemas, né? Vai ter que enfrentar muitas outras coisas. Quando ele começa a falar assim, não, eu não vou fazer. Não, e aí, às vezes, o doído, sabe? É que às vezes parece que é mais fácil ele enfrentar a doença física do que o desdobramento desse não, desse limite, desse eu não quero isso. Ou eu quero muito isso. E não interessa se vai ser com você ou sem você, eu quero viver isso aqui. Esses dias mesmo eu estava trabalhando isso com uma paciente. Cara, define o que tu quer viver. Na hora que você definir, a gente vê o que a gente faz. Mas eu preciso que você me diga o que você quer viver. Porque até então as pessoas estão dizendo o que você tem que viver. Você não me disse. Você me disse o que tua mãe quer, o que teu pai quer, o que teu namorado quer. Mas e você? O que você quer? Mas é difícil, né? Você ter responsabilidade sobre os seus próprios atos. É muito mais fácil quando alguém escolhe pra gente. Mas aí, o que acontece? Eu sempre dou essa opção pra eles. Eu falo, cara, não é que você vai precisar enfrentar isso. Vai precisar ir lá e chutar. Só nós duas aqui. Eu, você e eu e tal. Pá. Se não quiser contar pra mim, também não precisa. Mas escreva. Porque aí eu obrigo ela a sair desse emaranhado dos pensamentos, organizar esses pensamentos e trazer para o concreto. Ela pode não dizer para mim, ela pode não dizer para o marido, para o namorado, para a família, mas ela sabe. A partir daquele momento, não é mais um eu não sabia o que eu queria. Então, eu trabalho muito nessa linha de trazer sempre para a consciência. O que você vai fazer com isso não me interessa. Não vou te obrigar a ir lá e fazer isso, aquilo, separar, sair de casa. Não é isso. Mas eu preciso trazer, pelo menos para ter consciência de, cara, eu escolho viver essa merda aqui. É uma escolha. E tá tudo bem. Mas aí você vai em paz no seu coração. Eu escolhi isso aqui. Eu escolhi ficar nessa merda. E tá tudo bem. Mas aí você não vai mais ficar responsabilizando o outro. Porque quem tá escolhendo é você mesmo, sabendo que é uma merda. Então eu trago muito pra consciência de, cara, é isso. E ninguém aqui tá te julgando porque você tá escolhendo, dizendo que é certo ou errado. Apenas é uma escolha. E você tem que se responsabilizar por ela, né? Ok, tá aqui, é a sua escolha. Você sabe que você quer viver isso, mas você tá escolhendo não viver. Uma vez, eu não sei se você trabalha com estimulação magnética intracraniana. Eu não faço, né? Mas é isso. E eu comecei a trabalhar com vários pacientes, encaminhar vários pacientes para esse tratamento. E o resultado é fabuloso, uma coisa assim assustadora. Mas tão assustadora que passou a ser disfuncional para a paciente. E aí os meus pacientes que iam para a estimulação, eu liguei para o médico. Liguei não, né? Mandei um WhatsApp para o médico. Falei, olha, a fulana não vai fazer estimulação enquanto eu não trabalhar com ela ganhos secundários. Ah, mas por que isso não tem nada a ver? Não sei o que, não. Falei, tem sim. Porque o que acontecia? O paciente, ele tinha a doença, né? Ele estava aqui, doente. Aqui é o normal, ele estava aqui, adoecido. Aí, ele entrava com a estimulação intracraniana, ele vinha para cá. Muito melhor do que quando ele nem estava doente. Aí, chegava aqui, ele tinha uma queda para menos do que quando ele estava adoecido. E eu comecei a reparar isso 1, 2, 3, 4, 5, 6. Falei, tem alguma coisa errada aqui. E comecei a observar.
E aí, quando eu ia mandar os pacientes de novo para estimulação, porque eu não desisti da estimulação, eu falei, não, cara, peraí. Antes dele ir para estimulação, eu preciso. Ele estava aqui, isso aqui era o normal dele, ele adoeceu. Antes dele chegar aqui, eu preciso entender o que ele tinha aqui na doença que mantinha ele na doença, que é o ganho secundário. E aí, porque quando ele for lá e tratar, ele não vai mais ter isso. Então, ele vai adoecer mais ainda. Por mais que o tratamento tenha sido eficaz momentaneamente. Porque o ganho secundário, se ele não mantém o ganho secundário, ele vai voltar a adoecer. Então, mas por que ele tem ganho secundário? Por que ele precisa desse ganho secundário? Então, porque ele está adoecido. Ele tá e às vezes ele nem sabe o que é. Não. Aí eu trago para a consciência. Aí teve essa paciente, eu falei, você vai fazer uma lista, você vai botar no caderninho. Você pode queimar o caderninho depois se você quiser. Não precisa nem me mostrar. Não precisa mostrar pra pessoa, nada. Aí ela chegou na outra sessão. Tá aqui. Jogou o caderninho assim. Tá aqui. Falei, não precisa me mostrar. Ela, mas eu tô nem não, é isso mesmo. Aí ela falou, cara, eu adoeci pra ter a atenção da minha mãe. Eu não suporto que a minha mãe não me dá a atenção que ela me dá. E quando eu tô doente, ela dá. Essa atenção que eu quero. A atenção adoecida. E aí eu falei pra ela, então você não vai fazer estimulação enquanto você não tiver isso, apesar da doença. Porque a doença, você vai sair desse quadro depressivo. É fato. Com a estimulação, você vai sair desse quadro depressivo. E aí, depois, quando sua mãe não estiver mais te dando atenção? Você vai adoecer menos 12. E o problema não tá na mãe, né? Porque as pessoas falam assim, mas a mãe podia dar mais atenção. Eu falei, o problema externo a gente não tem como mudar. A gente tem como mudar como a gente reage a ele. Exatamente. Eu não tenho atenção de todo mundo. Sempre vão ter pessoas que têm problemas. A sua mãe provavelmente tem os problemas dela. E às vezes ela não dá atenção por outros motivos. Agora, se eu não quebrar esse ciclo, né? Se eu não começar a não reagir... Ali era tão adoecido que, assim... A mãe era essa pessoa. Foda. Dava tudo. Só que quando ela tava doente, até a meia no pé dela, a mãe calçava. Olha o nível. Então, assim, a mãe, uma mãe super presente, super fofa, super querida, super participativa. Ia nas sessões com ela, participava, tinha trocas comigo e tal. Um ser humano maravilhoso, não é uma mãe narcisista, não. Mas ela ia além. Então, era esse além que a filha queria. Entendi. É bem... Eu lembro uma vez... Não era falta, era o excesso. Tinha uma paciente internada e... Acho que eu não lembro direito o porquê que ela estava internada. Mas ela pediu, era uma menina assim, de 19 anos. Ela pediu na nutrição uma mamadeira. Uma mamadeira, porque ela queria tomar uma mamadeira. E ela queria que a mãe desse mamadeira para ela. Aí eu falei, não. E a mãe achou um absurdo, falou assim, não, você tem que dar, não sei o que. Eu falei, não, mas a gente tem que buscar o porquê que ela quer isso. É normal uma pessoa de 19 anos pedir uma mamadeira? Não é normal. A gente tem que entender por que ela está pedindo isso. Mas, assim, era uma coisa muito complexa. Não dá pra gente resolver isso numa internação. Exatamente. Mas, na hora, eu fiquei tão chocada que, assim, eu falei, não vai. Não, pelo amor de Deus. Aí eu cheguei pra paciente e falei assim, você não vai tomar uma madeira. Você não é um bebê. Na verdade, a minha reação também foi errada. Porque, assim... Do susto, né? Mas assim, é porque... Foi instintiva a sua reação. Exatamente, foi instintivo. E, assim, não sei se aquilo... Porque tem isso também, às vezes alguma coisa você reage assim porque aquilo mexeu com você de alguma forma. E eu, não vai. Mas eu falei, cara, é uma relação totalmente doentia. Essa relação da mãe com a filha ali, tem algum problema ali que a gente precisa resolver. E aí, resolver isso vai pro psiquiatra, vai pro neuro, porque o sintoma dela era neurológico, e vai pro psicólogo. Às vezes vai envolver outros, vai envolver nutricionista, vai ver fisioterapeuta, educador físico para atividade física. A gente sabe que atividade física ajuda em tudo. Não, eu falo que eu pilar da saúde mental. Detesto ir pra academia. Atividade física. Detesto. Eu falo, eu vou na força do ódio. Mas eu vou. Mas tem que ir, porque senão a gente não consegue resolver nenhum outro problema, né? Então, envolve muita gente. Essa questão que você falou da humanização do consultório, uma outra coisa que eu lembrei, assim, eu nunca coloco como se fosse uma relação, eu sou a médica, você é paciente. É lógico que tem momentos que eu tenho que tomar a decisão, porque, assim, eu tenho conhecimento que a pessoa não tem, e eu tenho que, às vezes, colocar, o tratamento é esse, tem que fazer isso.
Mas quando eu também me coloco numa posição não tão superior, eu consigo ter mais humanização. A pessoa tem mais liberdade de me contar as coisas, de falar sobre o que ela está sentindo, sobre... Então, isso também traz, né, essa questão da humanização. De a gente não colocar numa posição que, assim, eu não tenho esse problema. Eu sou assim, porque às vezes o psiquiatra, as pessoas vão pro psiquiatra, você tá falando que todo psiquiatra é doido. Eu falo, todo mundo que eu conheço que é psiquiatra é doido. Mas também eu não conheço nenhuma pessoa normal, tá? Todo neuro é doido. Eu falo que assim, ó, gente... Nenhum psicólogo é normal. 99% das pessoas que vão comigo são tudo doidas. Tá tudo cheio de problema. Aliás, se alguém chega pra mim e fala assim, eu não tenho problema, eu falo assim, então você tem algum problema. Mas olha que porque engraçado, você não acha que tem... eu tinha essa percepção quando eu olhava de longe. A partir do momento que eu me permiti conhecer, me aproximar, porque eu só tinha relatos, né, do paciente. Porque o médico não sei o quê, porque o médico isso, porque o médico aquilo. Quando eu comecei a ter um relacionamento com eles, para além do que o paciente me contava, eu falei, gente, esse psiquiatra não é tão doido assim, não. Acho que essa paciente também tá manipulando um bocado. Porque todo mundo tem problema, tá? Todo mundo, eu falo que todo mundo tem que fazer terapia, porque todo mundo tá passando. Porque a gente vive num mundo muito conturbado, onde a gente tá sempre sobrecarregado com um monte de coisa, onde a gente tem muitos estímulos desde criança. Então, hoje eu falo, minha filha tem estímulo tanto o tempo todo, gente. Na época da idade dela, eu só brincava de boneca. Eu não tinha esse monte de coisa. O tédio, né? Tinha hora que tinha um tédio... E que você tinha que lidar com aquilo. Esses dias não, foi sábado, fui levar minha filha para fazer um exame e a irmã foi junto. A irmã começou a chorar. Porque eu quero ir embora, Eu falei, sua irmã tá fazendo exame. Ela não conseguiu ficar quieta porque ela não conseguiu ficar sem fazer nada durante 1 hora. Aí eu falei, meu Deus, a gente tem que educar essas crianças, porque a vida é assim. Você tem frustrações, você tem momentos que você tá entediado, que não tem nada pra fazer. E aí é o excesso da dopamina, né? Toda hora você tem uma dopamina. Tô entediado celular, tô entediado Netflix, tô entediado vou comer, tô entediado YouTube, tô entediado... E toda hora tá suprindo de dopamina, né? Enchendo o potinho de dopamina. Aí fica 5 minutos sem... Não, peraí, como é que eu vou ficar aqui sem a minha dopaminazinha? Tá doida? Me dá alguma coisa aí pra me estimular, por favor. Então, mas eu tô falando assim, que todo mundo é doido, pra pessoa não se colocar assim, só eu que tenho problema. Todo mundo tá muito bem. E aí, falando que o Instagram também mostra isso, né? Nossa, aquela pessoa lá, ela faz atividade física, ela tá sempre bonita, ela trabalha. Meu Deus do céu, minha vida é uma porcaria. Eu não consigo ter aquilo. Então, assim, quando eu falo assim, olha, tá todo mundo no mesmo barco, tá todo mundo meio doido, porque a pessoa não se sentia um peixe fora d'água. Ela se sentia assim, não, então tá. Não sou diferente, eu só preciso tratar aquilo. Mas tá todo mundo igual. Uns menos, outros mais, mas tá todo mundo ali. Que ela falava assim, se a gente fosse todo mundo alecrim dourado, a gente não tava nesse plano, a gente tava em outro plano. Todo mundo anjo, tocando trombeta em outro lugar. Mas se tá todo mundo aqui, é porque tá todo mundo igual. Tá todo mundo vive essa cacazinha aqui. É Exatamente. Isso mesmo. Não tem como fugir, não. Eu tomei isso pra mim. Eu falei, cara, é isso mesmo. Se a gente não tivesse todo mundo igual, a gente tava em outro plano. Não tava aqui, ou pra lá, ou pra lá. Enfim, tava em outro plano, não tava aqui. E todo mundo tem problema, né? E vários problemas. Eu já tive alguns pacientes também que, assim, que eram... mexiam com rede social, era tipo blogueira, assim. E aí a pessoa internou e ela, assim, ela estava destruída emocionalmente. Mas ela continuava postando na rede social como ela fosse a pessoa mais... Legal. E aí, quando eu vi isso, eu falei, mas por que você está fazendo isso? Ela falou, porque as empresas não contratam quem não está bem, quem não está mostrando felicidade o tempo todo. Eu falei, mas você não acha que, assim, quem te olha lá, das meninas jovens que te olham, não está achando, assim, que a vida delas é muito ruim comparada à sua, que é muito boa? E que, às vezes, mostrar um pouco de fragilidade também é você mostrar para elas assim, olha, nem todo mundo é perfeito, a gente vive isso. Tem momentos ruins, tem momentos bons. A gente não precisa criar essa imagem de ser feliz o tempo todo. Eu falo que, às vezes, tem pessoas... Eu brinco com meus amigos. Eu escuto tal pessoa porque ela era muito feliz. Eu não suporto. Eu não vou falar, não. Porque, eterna, assim, né? Você olha, a pessoa tá sempre feliz, tá sempre viajando, tá sendo uma coisa, você acha que sua vida é uma porcaria. Aí eu falei que aquilo me fazia mal. Eu falei, não quero nada que me faça mal. Mas não é o problema que eu não tô sabendo lidar. Então, por que aquele outro tá me afetando? Então, o problema não tá no outro. Mas o problema tá em mim, que não tô conseguindo lidar com isso. Eu falo assim, e a gente tem que ter essa noção de que nem todo mundo é feliz, pra gente também não se sentir o pior ser humano do mundo, mas a gente tem que lidar com isso, porque que o outro afeta. Né? Porque às vezes a gente não é nem... Mas o que eu não estou fazendo para estar feliz, para estar rica, para estar em forma, para... E às vezes a pessoa tá fazendo, por exemplo, a gente trouxe uma médica endócrino aqui, e eu achei
tão legal, sabe? A maneira como ela aborda a doença obesidade. Sabe? Que ela não trata a obesidade como preguiça, como você come demais, você come errado, você é um bosta. Ela trata como uma doença. E eu achei isso tão humano, sabe? Dela olhar para essa dificuldade na perda de peso, que para ela é natural, né? Para mim que foi uma novidade, porque normalmente eu não escuto o tratamento da obesidade mais como uma preguiça, como uma única responsabilidade do paciente de não fazer o que precisa ser feito. Às vezes o paciente está fazendo tudo e não consegue emagrecer mesmo, porque tem uma questão química ali, né, que não está funcionando. E ela trata a doença como uma doença. Peraí, vamos tratar a sua doença? Não vamos para a questão do caráter, da preguiça, não é um julgamento. E eu achei isso tão legal, porque mexe muito com as pessoas que estão enfrentando o problema e que se acham bosta. Ah, mas eu que não fui malhar, eu que comi demais, eu que comi um hambúrguer. Cara, tem uma doença ali operando. Tem uma necessidade. A maioria das doenças tem vários fatores que contribuem, né? É diferente de um resfriado que você pega um vírus. A maioria das doenças tem vários componentes que ali atuam. Você falando assim, a esclerose múltipla, qual que é a causa? Não tem uma causa. São várias coisas que se juntam para causar a doença. Inclusive, o lado emocional. O estresse é um gatilho importante para o surgimento da doença. Tanto é que várias doenças começam após um estresse emocional importante. Geralmente a perda de familiar, a perda do emprego. Na infância, né? E a criança não sabe lidar com esse estresse, com essa dor. Ela não tem referencial para lidar com o que está acontecendo na vida dela, como um adulto tem. Só que ela cristaliza num modo infantil. Então, se ela não trabalha isso para ela, né, ressignificar o que aconteceu na infância com o olhar do adulto, porque às vezes foi uma situação importante que ela julga que ela devia ter feito algo e ela não fez, porque ela era uma criança. Porque era uma criança. E quando a gente tem filho, né, a minha filha com 6 anos de idade, eu sentei assim e expliquei tudo para ela sobre abuso. Tudo. O que era, como acontecia, como que a pessoa abordava, o que a pessoa falava, o que podia falar, o que podia pedir, o que podia não pedir. E expliquei, tudo isso é errado. E eu fiquei muito mal quando eu tive essa conversa com ela. Na época eu já estava fazendo, então ela não tinha 6, ela tinha... Não, ela tinha 6. Aí eu na faculdade, a aula de psicologia infantil, fiquei muito mal de ter tido essa conversa com ela, achei que eu tinha feito tudo errado. Aí a minha professora, tive essa conversa com a professora, contei o que eu tinha feito, ela falou assim pra mim, Kelly, a criança tem que saber, você não fez errado, mas quem tem que cuidar é o adulto. Não é a obrigação dela cuidar dela, é a obrigação dos adultos que estão em volta dela. Ela tem que saber e você fez certo de falar. Agora, não dê a ela a responsabilidade de cuidar dela, que a responsabilidade é do adulto. E isso pra mim foi tão importante. Até quando os pacientes chegam, né? Eu ter vivido isso com a minha filha, eu ter ficado nesse incômodo, nessa dor. Quando os pacientes chegam, que tem uma relação ali, que tem algum nível de abuso, eu ter essa coisa de trazer isso para ele, a obrigação de cuidar não era sua. Quais eram o que estava acontecendo à sua volta? Onde os adultos estavam? Isso aconteceu também porque algum adulto negligenciou o seu cuidado. Porque normalmente o paciente vem, por que eu não fiz, por que eu não reagi, por que eu não corri, por que eu não gritei, por que eu não contei para minha mãe, por que eu não contei para o meu pai. E, por exemplo, você falou da esclerose múltipla ter relação com o abuso. Borderline. Em geral, o borderline ele tem uma relação muito profunda com o abandono e com o abuso. E normalmente esse abuso é de alguém muito confiável, muito próximo. E a criança não sabe lidar com aquilo. Ela não sabe num nível que adoece pro resto da vida. Exatamente. Emocionalmente. Então, assim, tem as questões, né, hereditárias, não discuto, mas a grande maioria nasce nesse lugarzinho ali do... E vai passando, né? Porque eu falo assim, hoje eu como mãe, eu tenho essa responsabilidade. Eu falo, nossa, mas eu tenho mais essa responsabilidade, porque tudo que acontece com a filha, a maioria é culpa da mãe, né? Culpa da mãe, do pai, enfim. Eu falo, quando eu tô fazendo terapia, ela falou assim,
o problema foi a sua criação. Eu falei, coitada da minha mãe. A gente ainda se responsabilidade, porque assim, ela sofreu também, mas uma hora a gente tem que quebrar esse ciclo. Exatamente. Então, a gente tem que assumir a responsabilidade, não colocar, eu sou assim porque minha mãe me negligenciou. Mas aí é que a gente chama de ressignificar. Aconteceu, ela negligenciou. E agora? Como que você vai cuidar dessa criança que tá aí sofrendo dentro de você? Porque agora a responsabilidade é... A partir do momento que a gente se torna adulto, aquilo aconteceu, é um fato. É um fato. Mas a partir de então, quem é o adulto que cuida dessa criança? É a Kelly adulta que cuida da Kelly criança. Essa Kelly criança que tá aqui gritando, quem tem que vir, acalmar, pegar na mãozinha, levar para o terapeuta é a Kelly adulta. Quem é que me leva hoje para o terapeuta? Sou eu, não é minha mãe. Então a responsabilidade é ressignificar o ponto de eu tomar a responsabilidade de fazer o que precisa ser feito. É verdade. Isso é muito... isso é o processo, isso é o resultado do processo terapêutico. Quando você pega esse adulto e fala, ok, você é adulto, vai cuidar de você criança. Essa criança birrenta que está aí dentro de você, que está dando esse chilique todo, ela agora é responsabilidade tua, ela não é mais da tua mãe. Até aqui era, porque você achava que era e aconteceu tudo isso, beleza. Daqui em diante, a responsabilidade é daquele adulta. Aí você quer o quê? Bater na cara do seu terapeuta. 3 tapas na cara do terapeuta. Eu falei, a gente chega em outro ponto. Você tomar responsabilidade pra você. É difícil demais, Kelly, fazer isso. Eu falo dos pacientes assim... eu acho que eu já estava comentando com você, né? Como o paciente vem, por exemplo, com esclerose múltipla, aí ele fala, porque minha doença, porque não sei o quê, por causa da doença, porque eu tenho isso por causa da doença. Eu falo, peraí, eu sei que a esclerose múltipla causa muitos problemas. E assim, a gente entende que uma doença crônica no paciente jovem é muito complicado. Mas é muito fácil você colocar a culpa tudo que acontece hoje numa doença. Porque quando você coloca a culpa em outra coisa, você tira aquela angústia de que você é responsável. Mas como é que era a sua vida antes? Você era tudo maravilhoso, ou você já tinha muitos problemas que você não conseguia lidar e que a responsabilidade agora é sua, não adianta colocar a responsabilidade no outro. A responsabilidade de como você reage ao mundo é sua. Não é o que o outro faz com você, é o que você permite que o outro faça. Isso é muito difícil. Falar assim, você tem a solução? Não tem, eu sofro disso também, né? Tá todo mundo passando por isso. Eu também não tenho. Como é que faz isso? Não sou um ser iluminado que consigo lidar com isso. Estou tentando todo dia. Todo dia eu vou lá e faço. Vou no psiquiatra, vou na terapia, porque tá todo mundo passando por isso. Assumir os seus próprios erros é difícil. Eu falo que assim, eu tenho 2 opções de emprego. Eu queria tanto que alguém escolhesse pra mim, que aí eu posso colocar a culpa se der errado. Colocar a culpa na pessoa que escolheu. Poxa, mas não é. Por que você fez essa escolha, não fez aquela, fulano? Tem um livro que é bem interessante, que chama Paradoxo da Escolha. Não sei se você conhece. Não. E ele dá um exemplo muito claro, assim. Quando você ia na loja, você tinha uma calça jeans. E aí você comprava aquela calça jeans e estava satisfeito com aquela calça jeans. Hoje você vai e tem calça skinny, calça reta, calça não sei o quê, calça coisa. Aí você escolhe, aí você fala assim, mas podia ter escolhido aquela outra, que talvez aquela outra ia ficar melhor. E aí você se perde nesse paradoxo da escolha, quando você tem muitas opções. Então é muito fácil quando você tem só uma escolha, porque aí você coloca a culpa. A culpa não é minha de ter escolhido essa calça. E a culpa o marketing usa muito que é só isso. Né? Só tinha essa opção. Ou quando você tem muitas opções que tem que escolher, você tem que tomar responsabilidade por aquilo que você escolheu, aquela coisa. Você escolheu viver isso. Se você sabe o que você quer e você está em outro ponto, é porque você escolheu estar nesse outro ponto. E a gente, na qualidade de adulto, a gente já comentado antes, né? Na qualidade de adulto, a gente escolhe um curso, uma graduação para se tornar profissional de determinada área. E, gente, não é a psicologia, a medicina, não tem área privilegiada nisso, não. E tem várias alternativas que não nos dão na faculdade, que a gente comentou, né, antes. Tipo assim, a gente, enquanto adulto, a gente vai para o mercado de trabalho, monta seu consultório, monta meu consultório e fala assim, poxa, mas eu não sei como é que é a contabilidade disso aqui. Eu não sei como é abrir uma empresa. Eu não sei captar clientes. E, na grande maioria das vezes, a gente vai responsabilizar a nossa mãe, faculdade, que não nos ensinou.
né? Muitas vezes a gente chega nesse movimento de empreender e fala assim, porque para além de profissional, de cuidadores, a gente também é empresário, a gente também é empreendedor. E muitas das vezes a gente vai responsabilizar, e eu falo isso porque aqui no canal a gente a gente tem o objetivo claro de trazer com consistência, com clareza, esse movimento do empreendedorismo, da autorresponsabilidade dentro do empreendedorismo. E uma das frases que a gente mais escuta é: a faculdade não me ensinou. Beleza, ela não ensinou e agora você é adulto, você vai fazer o que com isso? Verdade. Você vai fazer o que com essa não informação? E aí, uma das coisas que o Keidson estava falando, né? Você não é obrigada a saber tudo. Eu posso contratar um contador, por exemplo, vai vir uma contadora no próximo episódio, vai vir várias áreas que a gente vai trazendo para ir tirando essas dúvidas, para ir munindo as pessoas de informação. Mas a gente empurra a informação goela abaixo? Não. A gente oferece, disponibiliza, abre lá o Instagram e fala: olha, tem esse contador aqui, vai te ajudar nisso. E muitas das vezes a gente quer ficar nessa zona de conforto. O meu negócio não deu certo, meu relacionamento não deu certo, eu não soube criar meus filhos, como se a responsabilidade fosse de outro. E a gente está aqui, né? O objetivo desse canal foi para tirar essa coisa de responsabilizar ou a faculdade, ou o curso, ou a família, de que não teve. E eu achei muito legal quando você estava falando, né? Eu tô lá, lutando com o meu consultório, para, além de tudo isso, tecnicamente, eu ainda desenvolver como empreendedora. Como que é a sua vida de empreendedora hoje? Então, tô ainda um bebê nessa vida, né? Eu começando agora, como eu falei, eu tinha muito preconceito até pouco tempo atrás. E eu falava assim: eu não gosto de fazer vídeos. Apesar que sim, eu gosto de falar, né? E eu explico tudo para meus pacientes, eu gosto de falar, eu gosto de dar aula. Eu falei: por que eu não gosto de falar na internet? Porque parece que eu tô me expondo. E aí eu tô mudando primeiro essa mentalidade. Eu estou procurando aprender coisas novas para aprender a fazer as coisas. Ou mesmo que alguém faça por mim, eu saber analisar se aquilo ali está dentro do que né, que é o esperado. E investindo um pouco mais nessa parte. Porque eu falei, não basta você só ser bom. As pessoas têm que te conhecer, né? Você tem que ser bom, ter um conteúdo para apresentar. Você não precisa fazer nada, você só tem que mostrar como que você é. Não precisa fazer, eu preciso fazer um curso, eu preciso ser... Não. Você tem que ser bom naquilo que você faz e mostrar para as pessoas. As pessoas têm que saber o que você faz e aquilo que elas podem se identificar com você, e isso vai gerando. Por enquanto, eu sei isso. Eu não sei nada muito além disso, não. E eu estou buscando isso, né? É que você falou, estou tentando aprender. Já comecei a fazer um curso de gestão. Que precisava de ter, para além do técnico muito bom, ser foda tecnicamente como médica, que você tinha que ser essa empreendedora? Quando que foi o despertar? Então, eu me dediquei muito a essa parte, assim, de aprender, de estudar. Eu estudo todos os dias. Quando eu falo assim, eu estudo todos os dias ainda, até hoje. Estudo todos os dias até hoje. É todos os dias e o resto da vida e mais um dia. Exatamente. E aí, eu vi, assim, primeiro que hoje também com o Instagram, muitos colegas que às vezes não são tão bons, mas têm aquele poder de falar, né, de encantar, também acabam pegando um nicho dos pacientes que buscam isso, né? A gente sabe que tem a parte boa e a parte ruim do Instagram. E eu falava assim, poxa, aquela pessoa ali não é tão boa tecnicamente, mas ela consegue ter muito mais coisas que eu. Não que me acho melhor do que o outro, mas assim, por que eu não estou conseguindo isso? Por que eu não consigo captar mais pacientes? Apesar que, assim, falando, boca a boca vai atingindo, mas ainda é muito lento. Porque eu não estou conseguindo mostrar para as pessoas, alcançar as pessoas para mostrar assim, olha, eu tenho conhecimento, eu consigo te ajudar naquilo que você procura, e as pessoas têm que saber disso. Então, isso começou a me despertar quando eu vi assim, que pessoas que têm muito menos, né, estudo do que eu, conseguem ter mais coisas porque elas investem nessa parte. Você começa a ter um mercado de uma competição ali que a gente vai ter que atuar. Que antes tinha só... Você nem sabia que tinha essa competição, porque estava no boca a boca, né? Você não sabia de quem que o seu paciente estava falando. Se falava do outro que ele foi, de você, então não tinha como validar. Hoje a gente tem, porque a gente está vendo como que as pessoas estão se posicionando. Exatamente. E assim, não basta você ficar na sua zona de conforto. A gente vai ter que buscar outras coisas. O mundo mudou
E a gente tem que se atualizar. Não pode ser igual aqueles professores falam, porque na minha época eu não podia fazer. Mas essa época é agora que você está aqui agora. Exatamente, amigão, toda vamos. época tem que ser mudada. Então, Minha época é hoje. professores antigos também tem que começar, porque o mercado está cada vez mais especializado, tem cada vez mais profissional. E se você não conseguir se colocar na frente, você não consegue. Isso em qualquer profissão. E quais os ferramentais, assim, o que você tem trazido para te ajudar com esse despertar de que precisa ter um novo modelo, que não pode ser mais só o boca a boca? Então, primeiro, assim, estudar essa parte, né? Então, parte do marketing, você disse. Do marketing, de gestão. Então, assim, comecei a fazer um curso de gestão, para a gente saber como é que eu vou fazer a gestão do meu consultório, da clínica onde eu trabalho, ou às vezes até do hospital, assim, se eu quiser atingir um cargo mais, né? E, assim, hoje, assim, eu não tenho como estudar tudo. A gente tem a nossa profissão. Então, assim, eu procuro contratar uma empresa de marketing que possa me auxiliar em todo esse processo. E a gestão? Também você traz um pouco para terceirização ou você mesma? Então, hoje não. Assim, eu tenho secretária, mas assim, a parte de toda essa organização sou eu que faço. Entendi. Mas não dá para fazer tudo. Então, provavelmente, em algum momento, eu vou ter que ter uma outra pessoa que faça isso. Mas eu preciso saber se ela está fazendo correto ou não, porque senão a pessoa faz do jeito dela, não tem como impor aquilo que eu quero, da maneira como, assim, eu quero construir a minha carreira, se uma outra pessoa que faz e eu não tenho conhecimento sobre isso, né? E como eu falei, assim, às vezes criar um podcast, que hoje em dia, né, as pessoas escutam muito, um canal do YouTube, tudo isso eu tenho planejamento, porque eu sei que também eu consigo atingir mais pessoas. Mais pessoas. Se deixasse a gente ficava aqui mais umas horas, né, Leire? Mas a Leire tá ali já dizendo que a gente fala muito toda vez, né, Leire? Bom, Priscila, eu queria que você, né, finalizasse, dissesse como é que as pessoas podem te encontrar, o porquê que elas te procurariam, né? Quais as necessidades, assim, que levam uma pessoa a procurar o teu trabalho. E se despedir e dizer como, nas suas redes sociais, os contatos, como é que elas podem te encontrar. Lá no meu Instagram, né, doutora Priscila Provetti, né, PROVTI, então assim, as pessoas conseguem ter acesso ao conteúdo que eu mostro, né, as doenças que eu trato, então assim, todas as doenças da parte do sistema nervoso central, como enxaqueca, Parkinson, Alzheimer. Sou especialista em doenças autoimunes, né? Então, esclerose múltipla, encefalite autoimune, Guillain-Barré, por exemplo, que são algumas das doenças. E lá você já consegue ter todo acesso aí, como marca consulta, como tem acesso aí aos locais de atendimento. Priscila, obrigada. Foi, assim, super... A gente achou que ia falar só de empreendedorismo, a gente falou muito aqui dos nossos pacientes, nossos desafios enquanto profissional. Te agradeço muito essa disponibilidade, essa entrega. E você que assistiu até agora, olha, eu imagino que esse assunto é muito interessante como profissional, você como pessoa, até para indicar para os seus pacientes. Então já corre, já comenta aqui no que esse conteúdo te ajudou. Já sugiro que você encaminhe para um colega que não teve a oportunidade de ter um bate-papo desse com uma neurologista. E aproveita e já curte aí para, né, dar mais engajamento para esse vídeo, para a gente ter mais acesso a neurologistas. O PodPsi de hoje foi maravilhoso. Te vejo no próximo episódio.